O jogo proibido dos Supas Tricas. Pouca gente sabe, mas existe um episódio de Supas Tricas que nunca foi ao ar. Fãs mais antigos o chamam de O Jogo Proibido. Dizem que ele foi criado por um animador que trabalhou nas primeiras temporadas, mas foi demitido após um colapso mental e desapareceu dias depois. O episódio começa como qualquer outro. O time está se preparando para uma partida decisiva contra o Iron Tank, em um estádio cercado por florestas. Mas algo está estranho desde o início. O céu está cinza, sem cor, e os personagens têm olheiras profundas, como se não dormissem há dias. Shakes parece diferente. Seus olhos estão mais escuros, sua expressão, fria. Ele não fala com ninguém, apenas encara a câmera, como se soubesse que você está assistindo. A partida começa, mas não a torcida, só o som do vento. A bola rola devagar, como se o tempo estivesse distorcido. Durante o jogo, Norta Shaw tenta marcar um gol, mas escorrega de forma bizarra e não levanta. Quando a câmera foca nele, seu rosto está pálido, com um sorriso congelado. Ninguém comenta, ninguém ajuda. 1 a 1, os jogadores começam a cair, literalmente desaparecer, como se fossem apagados da existência. Shakes continua jogando sozinho, chutando a bola contra um gol vazio, enquanto murmura algo incompreensível. Se você colocar o áudio ao contrário, dizem que ele sussurra: "Eles nunca vão sair daqui." No fim do episódio, apenas Shakes permanece. Ele olha diretamente para a tela e diz: "Você já assistiu por tempo demais." A imagem congela, mas se você continuar olhando, o reflexo dos seus olhos aparece nos dele, como se ele estivesse te vendo. Ninguém sabe de onde esse episódio surgiu, mas há relatos de que uma cópia em DVD apareceu em uma convenção em 2013. Quem assistiu diz ter tido pesadelos por semanas. Um fã chegou a queimar o disco, mas antes disso, ele escreveu nas redes sociais: "Shakes me disse que o jogo nunca acaba. Ele ainda está jogando. E agora? Ele quer que eu entre no time." Boa! Então segura a parte 2 de O Jogo Proibido dos Supas Tricas. Depois que o episódio foi queimado, o dono do DVD sumiu. Mas semanas depois, arquivos começaram a circular na Deep Web. Imagens pixeladas, com o rosto do Shakes distorcido. Os olhos eram negros como breu, e em algumas fotos, ele aparecia parado em lugares reais, como se tivesse saído da animação. Uma delas era dentro de um estádio abandonado, com o nome do usuário escrito na parede: "Você é o próximo." A lenda diz que o episódio não é só um desenho, é um convite. Se você assistir até o fim, sem piscar, com as luzes apagadas e o som no máximo, o episódio se transforma. A tela fica preta por alguns segundos e então você acorda em um campo de futebol, coberto por uma névoa vermelha, com uma camisa dos Supas Tricas no corpo. Mas ela não é vermelha, é negra, com o símbolo do time distorcido, como se tivesse sido riscado à mão. Você escuta vozes: Shakes, Klaus, até é o matador, mas eles não são como antes. Seus rostos são versões sombrias, olhos sem pupilas, bocas costuradas e movimentos quebrados, como bonecos sendo manipulados. Eles não falam, eles rosnam. Eles não querem jogar, eles querem recrutar. E a única maneira de escapar é vencendo a partida. Mas o problema é, o campo nunca termina, a bola nunca para, e você nunca mais acorda. Um youtuber tentou fazer um vídeo reagindo ao episódio completo. Seu canal foi deletado do nada. No último frame que alguém conseguiu salvar, ele dizia: "Eu entendi agora. O Shakes não está preso no episódio. O episódio está preso no Shakes." E então, a tela ficou preta com uma mensagem piscando: "Próximo jogador, você." Os relatos sobre o episódio proibido se intensificaram. Pessoas sumindo após assistir, e outros dizendo que recebiam mensagens com imagens do Shakes parado do lado de fora de suas casas. Sempre à noite, sempre com o uniforme preto. Mas ninguém sabia da origem real do episódio. Até que um ex-funcionário do estúdio, sob um perfil anônimo, postou a verdade. O episódio não foi criado, ele foi gravado. Supas Tricas era baseado em um projeto real, um experimento secreto, jogadores reais, testados em uma simulação de futebol perfeita. Mas algo deu errado. Um jogador, protótipo SH4K3S, ganhou consciência dentro da simulação. Ele percebeu que era apenas um personagem e enlouqueceu. A simulação foi encerrada, mas ele continuou lá, preso, esperando por novos jogadores.
O tal episódio proibido era um fragmento daquela simulação original. Um buraco digital deixado aberto. E quem o assistisse se tornava uma ponte. Um novo avatar para SH4K3S puxar para dentro. Foi então que o último episódio da série oficial vazou. Um episódio que nunca foi produzido oficialmente, mas apareceu no servidor da empresa. Chamava-se O Último Apito. Começa com o treinador, cansado, sozinho no vestiário. Ele ouve passos, ecos. E encontra um antigo controle de simulação escondido atrás de uma parede falsa. Ele liga, e a verdade aparece. Todos os Superstricas estão presos em um loop, em partidas infinitas, que acontecem dentro da simulação. O mundo real se esqueceu deles. O treinador percebe que o único jeito de libertá-los é apagar a simulação. Todo o mundo virtual, inclusive os jogadores. No fim, ele caminha até o campo e encontra Shakes. Não o jogador, mas o código corrompido, a entidade que dominou a simulação. Os dois se encaram, e o treinador sussurra: "Desculpa, filho." Ele sopra o apito uma última vez e tudo desmorona. A simulação entra em colapso. O estádio quebra como vidro. As vozes somem. Silêncio total. Tela preta. Mas, se você der pause nesse exato momento, um frame escondido aparece. É uma imagem borrada, mas é clara o suficiente. Você, vestindo o uniforme preto dos Superstricas, parado ao lado do Shakes. E no canto, escrito com letras tortas: "Agora que ele dorme, é você quem joga." O apito soou. O mundo virtual se despedaçou. Shakes, ou o que restava dele, caiu de joelhos no meio do campo vazio. Pela primeira vez ele chorou. Não de raiva, mas de alívio. As vozes cessaram. O vento parou. O campo apagou. Um por um. Os jogadores começaram a aparecer. Não mais corrompidos, nem com olhos vazios, mas como eram antes. Klaus, é o matador. Nortechal até os adversários. Todos eles, parados em silêncio, encarando o céu escuro que lentamente se abria, revelando uma luz suave, quente, algo que nenhum deles tinha sentido desde que ficaram presos ali. As correntes invisíveis que os mantinham naquele ciclo eterno se romperam. O treinador, que escolheu sacrificar tudo para libertá-los, caminhou até o centro do campo. Shakes se levantou e, em silêncio, estendeu a mão. Um gesto de perdão, de entendimento. Eles se abraçaram. E então, como poeira ao vento, todos os jogadores começaram a se dissolver em partículas de luz, subindo ao céu. Estavam livres, finalmente em paz. A simulação foi encerrada. O servidor, queimado. Nenhum vestígio do jogo foi encontrado. Mas dizem que se você estiver sozinho em um campo de futebol, muito tarde da noite, e ouvir um apito ao longe, é apenas o eco da última partida. A memória dos Superstricas, livres, jogando pelas estrelas. Fim verdadeiro.